Super-Homem, o Homem de Aço. Em novembro de 1992, o Super-Homem enfrenta algo que não negocia, não hesita e não se cansa. Doomsday entra diretamente em Metrópolis e a luta transforma-se numa execução pública em câmara lenta. O Super-Homem continua a levantar-se porque é isso que ele representa, não a invencibilidade, mas a recusa. Soco após soco, sente a força dele a transformar-se em pura força de vontade. No final, sua capa está esfarrapada, sua respiração está ofegante e até a cidade parece prender a respiração. Em frente ao jornal Planeta, os dois desferem seus golpes finais, quase simultaneamente. O dia do juízo final ceda, o Superman também cai. E desta vez ele não se levanta. O mundo não perde apenas o herói. E se elimina a ideia de que a pessoa mais forte sempre estará lá para te amparar. Supergal, a última filha de Krypton, em crise em infinitas terras. Kara Zor-El morre como alguém que se recusa a deixar que sua prima seja apagada diante de seus olhos. O anti-monitor está martelando o Superman. E a cena é brutal porque é muito unilacral. Supergirl chega com um objetivo simples, ficar entre o monstro e Clark mesmo que isso lhe custe tudo. Ela ataca o anti-monitor com tudo o que tem, furiosa, desesperada e destemida. Por um instante ela realmente o faz recuar, e então o preço a pagar é alcançável. Ela fica mortalmente ferida no confronto e a luta se esvai rapidamente dela. A morte é dolorosa porque não é aleatória, é uma escolha. Ela recebe o golpe destinado ao Superman e morre em seus braços, deixando-o encarando a única coisa da qual ele não pode escapar com um soco: o Flash, o velocista escarlate. A morte de Barry Allen é um daqueles momentos em que a velocidade se torna um sacrifício em vez de uma dádiva. Durante a crise nas Infinitas Terras, ele acaba em Quar depresso perto do canhão de antimatéria do Antimonitor, a máquina destinada a destruir o multiverso. Barry se liberta e faz a única coisa que pode fazer. Ele corre. Não para escapar, mas para desmantelar a arma de dentro para fora, destruindo o seu núcleo antes que possa disparar. Quanto mais rápido ele vai, mais o corpo começa a falhar. É como se o universo lhe cobrasse juros por cada passo. Os seus pensamentos passam rapidamente pelas pessoas que ama, até isso desaparece. Mesmo assim, ele continua a correr, até não restar nada dele a não ser as consequências. Não é uma morte espetacular. É um homem que escolhe se esgotar para que todos os outros tenham mais uma chance. Robin, o menino prodígio. A morte de Jason Todd porque é íntimo. Nada de raios cósmicos, nada de guerra alienígena, apenas um garoto em um armazém com o Coringa. Jason está tentando encontrar sua mãe, tentando entender uma vida que continua se voltando contra ele, e o Coringa transforma essa vulnerabilidade em uma armadilha. A surra com o pé de cabra não é para obter informações. É para destruir algo em uso. Depois a bomba é armada, o relógio começa a contar, e o Jason ainda tenta proteger a mãe enquanto tudo explode. O Batman chega segundos tarde demais, e é aí que está a verdadeira facada. Ele pode lutar contra uma cidade inteira, mas não consegue ultrapassar um momento. A morte assombra Gotham porque revela uma verdade que o Batman odeia admitir. Às vezes, a missão custa-nos as pessoas que mais acreditam em nós, e não há como voltar atrás. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Na crise final, o Batman morre da forma mais Batman possível. Encurralado, em desvantagem, e ainda assim recusa-se a ajoelhar. Ele está preso em Comando D, enquanto o controle de Darkseid aperta-se sobre a própria realidade. O Batman foge com um plano, uma bala e uma linha que está prestes a ultrapassar. Ele usa a bala de Radion para ferir mortalmente o Darkseid, plenamente consciente do que lhe vai acontecer de volta. Darkseid responde com o raio Ômega, a sanção Ômega, aquilo que transforma a morte em algo pior do que a própria morte. Para todos os que assistem, o Batman simplesmente desaparece, e o que resta parece um cadáver retirado dos escombros do fim do mundo. O impacto não é apenas que Gotham perde o Batman, é que o humano mais teimoso da sala pode ser apagado por um deus com um simples pensamento, e o universo continua a girar. Green Lantern, o portador do Anel de Poder. A morte de Hal Jordan na noite final é redenção. Isso goi? O sol está a morrer, a ser drenado pelo devorador de sóis, e a terra mergulha no pânico e na escuridão gelada. O Hal já nem sequer é o Green Lantern. Ele é o Parallax, o homem que caiu tão baixo que as pessoas deixaram de o chamar de herói. E então, no momento em que todos estão a ficar sem respostas, ele aparece com uma última decisão. Ele afasta aos outros, assume para si a tarefa impossível e voa para o coração do devorador de sóis. Ele não vence por dar murros mais fortes. Ele vence ao dar tudo o que ainda lhe resta. Ele absorve a ameaça e reacende o Sol, estabilizando-o para que o planeta não seja destruído com o regresso da luz. A luz volta, mas ele não.
É um final limpo e heróico para uma vida caótica. E é por isso que fica na memória. Robin, no herdeiro do capuz. A morte de Damian Wayne é chocantemente física, quase medieval. Em Batman Incorporated, ele enfrenta o Heretic, um clone adulto criado para ser o reflexo mais afiado e cruel do que Damian poderia tornar-se. A luta é rápida, feia e pessoal. Damian ainda é uma criança, mas luta como alguém que foi treinado para morrer antes de ser treinado para viver. Aguenta golpes que derrubariam um adulto, continua a mexer-se, continua a tentar levantar-se. Depois o golpe fatal atinge-o. O Heretic empala-o e a cena não te dá uma saída heroica. O Batman chega e encontra o filho já morto, o pequeno corpo nos seus braços pesa mais do que qualquer inimigo alguma vez pesou. O que torna esta morte tão dolorosa é o momento em que acontece. O Damian tinha acabado de começar a sentir-se como um verdadeiro Robin, como uma criança de verdade, como se pudesse ser mais do que uma arma, e depois a história tira-lhe isso. Nightwing, o primeiro Robin. Em Injustice, Dick Grayson morre de uma forma que parece o universo cuspir na cara de toda a gente. Não é uma grande batalha. É uma luta entre família, um confronto no meio do caos, com as emoções a sobreporem-se à estratégia. O Damian atira um bastala. Acerta com o bastão na cabeça do Dick e o resto é feito pelo impulso. O Dick cai, bate no sítio errado com o ângulo errado e ouve-se aquele estalido final e arrepiante. Acaba em segundos e é por isso que é tão brutal. O Nightwing devia ser a prova de que a missão do Batman pode gerar algo melhor do que dor. Ele é o irmão mais velho, o equilibrador, aquele que superou a escuridão sem a negar. E depois morre por causa de uma fração de segundo estúpida. As consequências são imediatas. A família do Batman desmorona-se e o Damian nunca mais volta a ser o mesmo. Shazam, o miúdo com o poder de Deus. A morte do Shazam em Injustice é o momento em que se ultrapassa uma linha e a história nunca mais volta atrás. O Billy Batson parece um deus, soa herói, e por baixo de todo aquele relâmpago, continua a ser um mioido a tentar fazer o que é certo. Quando o regime do Superman passa do controle ao puro medo, o Billy é um dos poucos que tenta trazer o Clark de volta. Ele discute, suplica e invoca a Lois, basicamente dizendo: não estás a honrá-la, estás a usá-la. O Superman responde assassinava-o. E o horror é ainda maior porque toda a gente sabe quem o Shazam realmente é. É um adolescente num corpo de adulto a ser executado pela pessoa em quem confiava. Na linha temporal do jogo, esta é a ruptura que afasta aliados, faz pessoas desertarem e transforma o Superman de um herói destruído num governante que silenciará qualquer um, até uma criança, se meter no seu caminho. O Joker, agente do caos. A morte do Joker em Injustice não é uma vitória, é uma detonação. O Joker engendra o pior cenário possível. Ele droga o Superman com toxina do medo misturada com kryptonite, faz com que ele veja o Doomsday e engana-o para matar a Lois Lane, que está grávida. A morte dela desencadeia uma explosão nuclear que arrasa Metrópolis. Depois disso, o Joker é apanhado, ainda a rir, ainda a tratar tudo como se fosse uma performance artística. E o Superman faz aquilo que o Superman não deveria fazer. Ele mata-o. Nas bandas desenhadas de Injustice, esse assassinato é o ponto de viragem para tudo o que se segue, porque prova que o Superman pode ser levado a tornar-se carrasco. Em algumas versões, a morte é brutal e direta, algo que nunca poderá ser desfeito. De qualquer forma, a verdadeira morte não é apenas a do corpo do Joker, é o autocontrole do Superman. Quando isso desaparece, o mundo transforma-se num lugar onde a paz é imposta com punho de ferro. Blue Beetle, o herói relutante. Ted Kord morre porque é o tipo de herói que continua a investigar quando todos os outros já deixaram de se importar. Em Countdown to Infinite Crisis, ele tropeça numa conspiração maior do que ele próprio, envolvendo vigilância, fecheiros secretos e pessoas que costumavam estar do lado dos bons. Ele segue o rastro até uma base na Suíça e entra sozinho, porque é assim que o Ted é. Corajoso, teimoso e talvez um pouco ingênuo ao acreditar que a verdade o vai proteger. Depois as luzes acendem-se e quem está à espera é o Maxwell Lord. Lord dá-lhe uma escolha que na verdade não é uma escolha, juntar-se a ele ou ser eliminado. O Ted recusa. Sem discurso, sem pausa dramática, ele simplesmente recusa. E o Lord executou-o com um tiro na cabeça. A morte tem um impacto forte porque é tão limpa e tão humana. Um herói genial sozinho numa sala a perceber demasiado tarde que o inimigo não é um monstro. É um homem com poder e sem misericórdia. O General Zod, o Senhor da Guerra Kryptoniana. A morte do Zod e Man of Steel é uma ferida moral, não apenas um desfecho.
A luta final arrasta-se até uma estação de comboios, com civis presos por perto e o Zod a deixar claro que nunca vai parar. Ele vira a sua visão de calor para uma família aterrorizada e o Superman agarra-o num estrangulamento, implorando-lhe para parar. Zod recusa, dizendo basicamente: Eu existo para destruir aquilo que amas. Por isso, o Superman toma a decisão que o vai acompanhar para sempre. Ele parte o pescoço do Zod. Não há triunfo nisso, apenas choque e tristeza. O Superman grita porque percebe o que acabou de fazer. Ele matou um dos últimos do seu próprio povo e ultrapassou um limite que esperava nunca tocar. Esse momento é poderoso porque não é apresentado como algo fixe ou satisfatório. É apresentado como uma tragédia, uma escolha forçada e um aviso sobre o que acontece quando se encurrala alguém com demasiado poder. Duas caras. Cavaleiro Branco caído. A morte de Harvey Dent e o Cavaleiro das Trevas é a nota final perfeita para a filosofia do Joker. O Harvey começa com uma esperança limpa de Gotham, o homem que pode salvar a cidade sem precisar de uma máscara. Depois, o Joker destrói a vida, mata a Rachel, desfigura-lhe o rosto e transforma o seu luto numa versão da justiça decidida ao lançar uma moeda. No final, o Harvey tem a família do comissário Gordon sob a mira de uma arma e está literalmente a decidir a vida de uma criança com uma moeda gasta. O Batman não o convence a desistir. Ele não faz nenhum discurso. Ele toma a atitude desagradável que salva o garoto. Batman ataca a Harvey e a Harvey cai. Não morre devido à queda. A parte trágica é o que vem depois. Gotham não consegue lidar com a verdade de que seu herói se tornou um assassino, então Batman assume a culpa e deixa a cidade idolatrar uma mentira. A morte de Harvey não é apenas uma morte, é o nascimento de um mito construído sobre a negação. E era exatamente isso que o Coringa queria. Ra's al Ghul, a cabeça do Dwayne. Ra's al Ghul morre em Batman Begins porque o Batman traça um limite de uma forma que ainda assim o mancha. Ra's preparou Gotham para colapsar em pânico massivo, planeando transformar o medo numa epidemia. Uma purga disfarçada de justiça. O confronto final acontece no monocarril que transporta o emissor de micro-ondas para o coração da cidade. Batman luta com ele, vence o momento e depois vem a decisão. Salvá-lo ou não? As palavras do Batman são frias e precisas. Ele diz que não vai matar o Ra's, mas também não tem de o salvar. Depois, vai-se embora. O comboio despenha-se e o Ra's morre no acidente. Esta morte é importante porque não é simplesmente o fim de um vilão derrotado. É o Batman a entrar na zona cinzenta, mostrando que a sua regra não é um escudo mágico que mantém as suas mãos limpas. Às vezes, ele simplesmente escolhe não estender a mão e o resultado é o mesmo. Dia do juízo final, a máquina de matar definitiva. A morte do Apocalipse é quase inseparável da do Superman, porque essa é a essência dele como criatura. Ele não é um personagem com sonhos ou ideologia. Ele é um evento ambulante criado para testar a ideia de que o Superman pode lidar com qualquer coisa. Na morte do Superman, Apocalipse destrói heróis e estruturas como se fossem feitos de papel. E ele faz isso sem falar, sem parar, sem medo. A luta torna-se um ritmo brutal. Murro, pavimento, onda de choque, sangue, depois outro murro. Quando chegam ao Daily Planet, ambos mal se aguentam de pé. Mas o Apocalipse continua a avançar como uma máquina que não pode ser desligada. O desfecho é simples e violento. Super-Homem e Apocalipse atingem-se com tudo o que lhes resta, e Apocalipse cai morto enquanto o Super-Homem desaba ao seu lado. É uma daquelas raras mortes de vilão que parece menos um castigo e mais uma catástrofe. Finalmente ficou sem combustível. Se gostaste deste vídeo, carrega em subscrever para veres mais como este e diz nos comentários o que gostavas de ver a seguir.